Hoje, dia 26 de setembro, comemoramos São Cosme e São Damião. Cosme e Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram provavelmente gêmeos e foram muito bem formados espiritualmente pela mãe. Foram estudar ciências e medicina na Síria, então um destacado centro de estudos. Optando pela medicina, distinguiram-se não só pela técnica e conhecimento, mas também pela ação espiritual e caridade na cura dos doentes. De fato, evangelizavam através da profissão, esta de si mesma, direcionada ao bem do próximo, e curavam não só o corpo, como a alma, obtendo muitas conversões. No mundo paganizado e materialista, chamavam também a atenção por não cobrarem pelos atendimentos, chegando a ficarem conhecidos como anárgiros, isto é, sem prata em grego. Os irmãos viveram na época da perseguição aos cristãos do imperador romano Diocleciano. O seu sucesso despertava a inveja em falsos curandeiros, além da intolerância oficial, e acabaram sendo denunciados e presos, tanto por feitiçaria, pois diversas curas eram obtidas pela ação milagrosa de Deus, através de suas intercessões, e por viverem e divulgarem uma religião proibida pelo governo. Interrogado pelo juiz Lísias, na Cilícia, na Ásia Menor, atualmente correspondente quase toda a Turquia, confirmaram ser católicos. Nós curamos os doentes em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é, intimados e abjurarem na fé e falarem aos pacientes somente sobre os deuses romanos. Recusaram-se e foram então condenados à morte. Primeiro apedrejamento, depois flechadas e fogo. Nada os matou. Continuavam incólumes, procuraram afogá-los, mas os anjos os salvaram. Durante esses eventos, ambos davam graças a Deus por serem considerados dignos de sofrerem pelo Cristo. E muitos dos seus pacientes que não haviam se convertido antes, diante desses milagres, o fizeram. Por fim, faleceram, decapitados, com certeza no início do século IV, talvez em volta do ano 303. A fama destes santos se espalhou rapidamente, e entre 526 e 530 foi edificada uma basílica em sua honra, em Roma. Esta solenidade aconteceu em 26 de dezembro, que passou a ser a data da sua festa. Eles são citados no cânon da missa e padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina, dos farmacêuticos e dos parteiros. Vamos fazer juntos uma reflexão. Santos Cosme e Damião, São Lucas e outros santos médicos católicos ao longo da história sempre procuraram a cura do corpo e da alma dos seus pacientes, em função do médico dos médicos, Jesus Cristo. Realmente, Jesus curou muitos doentes do corpo e mais ainda os da
alma, sem desprezar a importância da condição física das pessoas, que, contudo, não é mais importante do que a saúde espiritual. E, se nem todos têm a vocação médica, sem dúvida todos os católicos têm a missão do apostolado para a cura, saúde e salvação das almas, mesmo que eventualmente contra regras de governos, e da mesma forma que a ética médica exige que os doutores não se neguem a cuidar de um doente. Também os batizados não podem se negar a sarar as moléstias espirituais, suas e de seus irmãos. Batizados não podem se negar a sarar as moléstias espirituais dos seus irmãos, e sempre recorrendo a Cristo. O Deus deste mundo é o dinheiro, ou pelo menos é através dele que mais evidentemente se manifestam, de uma forma ou de outra, as concupiscências humanas, embora normalmente necessário para uma vida digna. O dinheiro não é como o corpo, de importância maior para este ou para a alma do que a verdadeira comunhão com Deus que prevalece espiritualmente. É lícito e justo que o ser humano busque o suficiente para a sua vida material, incluindo, na medida do possível, o que é um justo conforto, mas também esta justiça deve ser avaliada sob as aspirações mundanas, materiais e físicas. Também deve procurar a prosperidade para ajudar os irmãos necessitados. Portanto, nada é de ilegítimo ou intrinsecamente errado em desejar e possuir bens materiais, desde que honestamente e em muitos casos devem ser buscados também em certas situações específicas. Por exemplo, é escandaloso que um hospital não haja os materiais, por caros que sejam, necessários ao cuidado dos pacientes. Também não é possível educar sem recursos como livros, materiais didáticos, informática e tudo mais. Um vestuário decente e belo. Não precisa ser obrigatoriamente luxuoso, mas que seja bom. E não tem nada de confortável às vezes, mas precisa ser confortável. O investimento que se faz num lazer sadio, você, sua família, seus amigos, esportes, viagens, é tudo abençoado por Deus. Enfim, as atividades normais da vida humana e suas despesas bem proporcionadas e não são levianas, não são egoístas e nem exageradas. De qualquer forma, elas não afrontam a Deus. Deus quer exatamente isso para todos e sempre devem ser orientados para a sua glória através do bom cuidado de cada ser humano. Também é muito virtuoso, às vezes incompreensível, necessidade de louvor a Deus, oferecer-lhe o que há de melhor, sempre que possível, que sejam ricas e belas as igrejas e os materiais de culto ao Senhor, porque é dele, Deus, que nos vem todos os bens. E ao contrário do que muitos apregoam, pregam e mentem, no fundo, por onde a Deus não é valor dessas coisas oferecidas, mas é o amor do coração que faz com que possamos dar sempre o melhor para retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado.
Majestade exige sim um tratamento respeitoso, que inclui também bens materiais e, por fim, mesmo que é legitimamente possuído em termos materiais pelo ser humano, pode livremente ser oferecido a Deus em qualquer forma de caridade aos irmãos, não só o que nos é supérfluo, mas até o que nos é necessário, como é o exemplo do próprio Cristo e de inúmeros santos que se sacrificaram para não negar a fé. Mas nós também não devemos esquecer que santos os temos mendigos e reis. Não é a posse material maior ou menor que condena ou edifica o homem, mas sim o apego a ela, o que se faz com reta ou má intenção com as coisas criadas que Deus nos concedeu para administrar, e o que faz com que uma má intenção, como as coisas criadas por Deus, nos concedeu para administrar, assim como Adão e Eva, em Gênesis 1:28, santos, Cosme e Damião também preferiram ser anárgiros, mas o que cobrassem justamente não os teria feito menos santos. Em qualquer caso, o fundamental é que idolatraram o falso Deus do dinheiro e ao caráter se importaram não só com o corpo dos seus pacientes, mas com a sua humanidade, que é ainda mais importante na alma. No Brasil, ficou muito popular a distribuição de doces às crianças no dia da festa de São Cosme e São Damião. Este costume, ainda que bem intencionado, não é de origem católica. Pois bem, o que é igual na igreja de que os motivos desta oferta infantil não têm base de doutrina, mas tem no coração. O que a igreja condena nessa distribuição de doces, até mesmo nas ruas, é que pode e deve se buscar no coração e também respeitar a igreja, porque nos tempos atuais, até mesmo a simples prudência, que é ter cuidado, cautela nessa distribuição e quando pegar esses doces, pois existem, por exemplo, relatos de pessoas que distribuem na rua ou em casa esses doces misturados com drogas para que as crianças inocentemente vão solicitá-los mais tarde e fiquem viciados. Por isso, a igreja exige a prudência. Vamos fazer juntos agora a oração de São Cosme e São Damião? Vamos lá? Pai Santo, que nos curastes pelas chagas de Jesus, concedei-nos pela intercessão de São Cosme e São Damião o não nos afogarmos nas falsidades desta vida, resistindo às flechas das tentações e apedrejamento espiritual e moral tão típicos dos nossos dias, mas que abrasados sim pelo fogo do Espírito Santo, demos graças a Deus por sermos considerados dignos e sofrer em qualquer medida pelo Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São Cosme e São Damião, intercedei a Deus por cada uma das crianças da terra, pelos adultos e pela humanidade. Amém.